cuidado com o fiado. É muito comum para quem está começando cair no erro de vender fiado. E por que você não deve fazer isso? Já é óbvio, né? Você com certeza já sabe por que não fazer isso, mas infelizmente muitas empreendedoras acabam vendendo fiado por insegurança. Então, quando elas não estão seguras, e aí chega uma outra pessoa, né, falando, eu te pago mês que vem, te pago no outro mês. E aí ela fica balançada, né? Ela pensa, é melhor eu vender esse produto fiado do que não vender. E às vezes, de fato, você vai vender tendo fiado. Mas a alerta que eu preciso trazer para você é, o que adianta? Você vendeu R$1.000 um dia, né, lá no fiado, só fiado, e não entrou nada no seu caixa. O que é mais gratificante? Você vender R$1.000 e não entrar nada no seu caixa? Ou entrar parcelado esses R$1.000, ou você vender R$300 e esses R$300 irem para o seu caixa. Quando você vende fiado, você tem uma margem de precificação muito errada, muito equivocada, porque você projeta, né? Você faz os seus planos com aquele valor que você ainda vai receber, que você nem sabe se de fato vai receber. Então não caia no erro de vender fiado. Tenha a sua maquininha de cartão de crédito, aumenta as possibilidades de parcelamento, mas não caia no erro de vender fiado, porque depois que você vende fiado, para você tirar o fiado da sua clientela é muito complicado. Às vezes as pessoas vão virar cara feia para você, vão deixar de falar com você, às vezes é parente, amigo, pessoa próxima. Então é muito chato, traz um mal-estar, e quando uma pessoa fica te devendo, você ter que ir cobrar ela também é muito chato. E aí a pessoa ainda fica revoltada porque você cobrou. Então não se coloque nessa posição. Isso não vai te ajudar. É melhor você não vender do que você vender fiado e depois ter que cobrar as pessoas e depois ter que ficar correndo atrás desse dinheiro e às vezes o dinheiro não vem. E você pensou que ia ter aquele dinheiro, você se planejou em cima daquele dinheiro e aí você não consegue ter o mesmo fluxo de vendas. Então é melhor você vender R$100 e receber R$100 do que você vender 1.000 e não receber esse valor ali no seu caixa. Então as suas finanças ficam muito desorganizadas, você traz para sua empresa uma energia negativa de dívida, porque se você não é uma pessoa que gosta de dever os outros, você com certeza não vai se sentir bem quando os outros ficarem te devendo. Então é uma sensação realmente muito chata, não é bacana, e para tirar isso da clientela depois dá um trabalhão. Então se você está começando, comece certo, porque depois corrigir o erro dá muito trabalho. E vocês também podem estar me perguntando, né? Eu já comecei a vender, comecei fiado, não tinha segurança ainda no que eu ofertava, não sabia como vender, já comecei, o que eu faço? Corte essas vendas fiadas. Então, a próxima vez, né, que a pessoa entrar em contato com você, antes mesmo dela pedir para vender fiado, você já fala, olha, eu não consigo mais fazer aquela forma de pagamento fiado para você pagar depois, né? Não precisa nem falar a palavra fiado, mas eu não consigo mais deixar fazer as vendas para pagar depois, porque eu estou muito enrolada, porque infelizmente tem alguns clientes que compraram de mim e ainda não pagaram, então eu estou numa situação muito complicada e eu não consigo mais fazer essas vendas. Então fala a realidade, seja sincera e não venda mais assim. A pessoa super vai entender, e já teve até pessoas que eu sabia que me davam calote, eu falava para elas, olha, tem pessoas que não estão me pagando mais e por isso eu não consigo mais vender fiado. E eu estava falando para a pessoa e a pessoa falava assim, nossa, verdade, concordo, é assim mesmo, esse povo não paga, né? Porque geralmente as pessoas que compram fiado e não pagam, gente, elas são cínicas. Então, assim, você tá falando delas, na cara delas, e ainda assim elas estão lá pleníssimas. É diferente, com certeza, de pessoas que são honestas e que compram fiado porque não tem cartão de crédito, né? Porque não consegue ter esse crédito lá no banco, enfim. Mas é melhor você não vender também para essas pessoas honestas, porque você não sabe diferenciar. Às vezes a pessoa parece ser muito maravilhosa, enfim, mas aí ela tem um imprevisto lá, alguém fica doente, ela precisa usar o dinheiro para pagar a conta e você vendeu o fiado e acaba, né, se dando mal aí nessa situação. Então é muito chato, porque cobrar também é muito chato. Então evita porque você não se estressa. Então é melhor você dizer logo para a pessoa, logo no início, olha, eu não vendo dessa forma, porque, né, eu já passei por algumas situações, as pessoas não me pagaram, eu ficava contando com o dinheiro e não vi, então eu decidi que eu não vou trabalhar mais assim. Porque se você não se posicionar nesse assunto, você não consegue ter um negócio de verdade. Vocês vão observar também pessoas que trabalham com boleto, com carnê, mas como isso funciona? Você tem a empresa, vou falar aqui da empresa, Casas Bahia, vou dar o exemplo da Casas Bahia. Ela contrata uma outra financeira.
Aqui no meu estado tinha a da Casa Financeira, que até faliu, inclusive, mas aí a Casas Bahia contratava a financeira e a pessoa que comprava no boleto, né, parcelado no carnê, não comprava da Casas Bahia, elas estavam comprando indiretamente da casa, porque quem pagava para Casas Bahia era da casa. E a da casa ficava responsável por cobrar esse cliente, inclusive cobrar os juros para quando esse cliente fosse comprar. Então essas empresas elas acabam não ficando no prejuízo, porque elas têm uma financeira que é responsável por cobrar e por pagar esse valor caso o cliente não pague. E você que está começando, quer entrar já nesse sistema de fiado da pessoa pagar depois, você acaba se dando mal, porque você não tem uma empresa ali para cobrar esse cliente. É você que tem que fazer esse serviço. Então olha que desgaste você tem quando você trabalha com fiado. Então, se você tem uma outra empresa, você tem condições, né? Dependendo do seu ramo de negócio, beleza, você contratou uma outra empresa, você tem uma certa segurança mesmo vendendo no boleto, no parcelado, sem cartão de crédito. Mas quando você é pequena, tá começando, não faça isso, porque a chance de dar errado é muito grande. E aí você vendeu aqueles R$1.000 ali no fiado, mas na hora de fechar o caixa no final do mês, você não consegue, você não tem dinheiro para comprar novas mercadorias, e aquela mercadoria que você poderia ter vendido para uma outra pessoa pagante, né, que ia pagar ali no momento da venda, você não vende, porque você vendeu para aquela do fiado. E geralmente do fiado vai criando uma bola de neve, vai comprando, vai pagando, e aí você fica numa situação realmente muito complicada. Então não faça isso com o seu negócio, tá? E lembre-se, quando você vende fiado, você está deixando de investir no seu sonho. Você está dizendo para você mesmo o quanto você é pequena, o quanto as pessoas não podem te pagar, porque essas mesmas pessoas estão indo em outras lojas e comprando à vista. E aí de você ela não compra. Então você se desvaloriza, você desvaloriza o seu negócio e você desvaloriza até a sua família. Porque quando você empreende com objetivo, com um sonho. Então o seu sonho, o seu objetivo, ele é deixado para trás quando você faz venda e aí esse produto, o valor desse produto não chega. É pior, gente, do que a sensação também de ter este produto ali com você. Então, assim, quando você tem um produto com você, você pode ofertar para outras pessoas que vão pagar. Você vai atrás de outras formas de vender aquele produto. E quando você vende o fiado, você tem uma falsa venda. Então você tem a sensação de que vendeu, aí você fica feliz porque você vendeu, mas o dinheiro não chegou e a roda do seu negócio não gira. Então não funciona. Então fica um alerta aqui para vocês, procurem sempre melhores formas de parcelamento, de pagamento. É melhor você pagar um juros maior para a maquininha de cartão de crédito do que não receber o produto. Espero que você tenha entendido e chegamos ao final de mais uma aula.